Olá, gente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a próstata, a metafísica da próstata. Falaremos num vídeo posterior da metafísica do ovário, dos ovários. Porque esses dois órgãos remetem à masculinidade, no caso da próstata, e à feminilidade, no caso dos ovários. Se você se interessa por esses assuntos e quer entender como resolver a sua saúde desde a sua origem, da sua causa metafísica, psicossomática, fique comigo até o final. Eu peço que inscreva-se em nosso canal, aproveite esse momento para que você possa receber nossos novos vídeos. Aperte o sininho e curta o nosso vídeo. Isso vai ajudar com que outras pessoas possam se sentir atraídas para o nosso canal. Meu nome é Douglas Guima, eu sou coach holístico. E falando hoje sobre a metafísica da próstata. A próstata é um órgão, localizado no corpo do homem, justamente à altura do chakra sexual. O chakra sexual está ligado ao nosso prazer, está ligado à nossa satisfação. Só que a próstata, como ela tem uma natureza yang, masculina, ela remete à testosterona. Inclusive, o acúmulo de testosterona, porque a testosterona é um hormônio que ele precisa de movimento. Ele precisa exercer a sua masculinidade, a sua função. E quando a testosterona não é exercida de forma harmoniosa e equilibrada pelo homem, o homem é aquela pessoa ativa, que está sempre em atividade, falando de negócio, se inteirando das coisas, dando sua opinião, participando de diversas situações. Aquele sujeito que tem uma introspecção excessiva por timidez, não por natureza, ele tem uma tendência maior a ter problemas da próstata. Tá certo? Já o homem que é ativo, extrovertido e que eventualmente esteja passando por um momento de excessiva introversão, esse também é um cara candidato a ter problemas de próstata. Nós estamos falando sob o ponto de vista metafísico, de como os pensamentos e emoções e a nossa postura diante da vida interfere na nossa saúde. Isso já está comprovado pela ciência ocidental, mas isso já foi estudado pela medicina ayurvédica e a medicina chinesa há milênios de anos, tá certo? De que toda doença começa sob o seu aspecto metafísico. Uma postura inadequada diante da vida, diante de si mesmo como homem, no caso do tema de hoje, e diante daquilo que lhe satisfaz. A próstata, ela representa a masculinidade no homem, sob o ponto de vista metafísico. O seu aumento está relacionado ao acúmulo de situações que vêm sendo empurrado com a barriga ou deixado para depois. Porque a atitude, o homem ele é um ser proativo por natureza, o homem é um ser de atitude. E quando você deixa de ser proativo, aquele cara que se antecipa ao problema, ele vai resolver um problema, apareceu uma situação, ele já vai imediatamente resolver aquele problema. Ele não procrastina, ele não deixa aquilo para ser resolvido depois, tá certo? Ele não faz vista grossa, ele não faz corpo mole, ele tem testosterona. Ele precisa exercer a sua função como macho. Isso no aspecto sexual, isso no aspecto motor, O corpo precisa exercitar.
Porque esse chakra está diretamente relacionado ao cérebro reptiliano. Está intimamente relacionado aos 3 instintos, aos 3 aspectos: motor, instintivo e sexual. Exercer essa função é fundamental para a sobrevivência, é fundamental para exercer a sua masculinidade. E quais são as questões que podem fazer com que o homem esteja mais predisposto a essa doença, né? Primeiro, vida sedentária, excesso, né, de acomodação, famosa zona de conforto, sabe? Aquela pessoa que não quer se aborrecer, não quer se expor e deixa de fazer aquilo que gostaria de fazer. Então, o terceiro aspecto que eu posso citar aí: deixar de fazer aquilo que gostaria. A pessoa está deixando sempre para depois, seja por uma insegurança, seja por um medo, né? Eventualmente, o nível de testosterona nessa pessoa também pode estar baixo. Isso também predispõe a displasia prostática, né? Que é o aumento da próstata, e outras doenças mais, tá? Por exemplo, quando a progesterona está num nível muito próximo da testosterona, em que o cara se torna meio que afeminado, isso facilita o processo de instalação das doenças da próstata. Isso está comprovado cientificamente. E principalmente, nós temos hoje aí algumas pessoas que fazem reposição de progesterona, né, para poder, né, fortalecer os hormônios femininos no homem. Isso é completamente danoso à saúde humana, à saúde do homem. E isto quem está falando são estudos médicos recentes que comprovaram isso. Além de trazer uma insatisfação, né, e isso vai exercer danos à saúde cerebral, à saúde emocional e, inevitavelmente, à saúde física do homem. E predispõe ao câncer, inclusive, tá? Porque as doenças da próstata são várias. A hiperplasia, que é o crescimento da próstata, tá certo? Outros tipos de doença, como a inflamação, eventualmente até o próprio câncer prostático, tá? A questão aqui é metafísica. Então vamos lá. Qual é a outra predisposição a isto? Quando você carrega por muito tempo, veja bem, o peso de não exercer a sua masculinidade. Teve relacionamento com mãe castradora na infância. Algumas mães, inclusive, têm um controle sobre adultos. Eu já ouvi casos de adultos ainda serem controlados pela mãe, né? Ainda que de uma forma indireta, porque quando a criança é controlada demais pela mãe na infância, ela tende a crescer adulto e até velho, e esse controle psíquico ainda existe. Porque na memória do adulto, nós temos um lado criança, infantil, que esse é o lado que precisa mais ser curado, na maioria dos casos de psicoterapia que eu tenho que tratar, que eu tenho que trabalhar no meu consultório, né? E eu atendo também online, tá? Hoje 90% dos meus pacientes são online. Está relacionado à cura da criança interior. Essa criança que foi excessivamente castrada, muito não, recebeu muito não, você não pode, você não é capaz, você não consegue, né? Eventualmente também do próprio pai, por quê? Né? Abafou a sua masculinidade, de exercer sua masculinidade. Então a castração de mãe e de pai, a castração por conta de alguma mulher com quem se relacionou e essa mulher exerceu alguma função direta ou indireta de castração, sabe? Às vezes a mulher cobrou excessivamente esse homem alguma atitude que ele não teve, seja na questão sexual, seja na questão financeira. Eventualmente ele não conseguiu dar
prover a família da forma que ele poderia ou que ele gostaria, né? E eventualmente a mulher não teve paciência, né? E o colocou contra a parede, cobrando dele atitudes que eventualmente ele não estava psiquicamente preparado para aquilo. Então isto pode envolver esse processo, e ele não exercer essa masculinidade, seja lá por se sentir coagido. Quase sempre as doenças da próstata estão relacionadas à coação mental, emocional, coação psíquica, não só de pessoas externas, como também internas. Eventualmente o homem que se cobra demais, sabe? Porra, o cara é perfeccionista, caramba, eu deveria ter feito, eu não fiz, eu gostaria de ser assim e não fui, eu gostaria de ser um pai mais presente, não fui, eu gostaria de ser um marido mais atuante, né? Até sexual, e não fui, né? Poderia ter sido mais paciente, né? Com fulano, com ciclano, e não fui. E esse não fui, essa frustração gera, né, um abalo na sua masculinidade. Não exerci a minha masculinidade, eu deixei uma situação se arrastar e não tomei as decisões que tinha que tomar, porque toda decisão, atitude, ela é de testosterona, ela é yang, ela é do masculino. E eventualmente você se relacionou com uma mulher mais yang do que você, não tem aquela mulher que comanda a relação? Esses homens que são passivos diante da relação com uma mulher, quando isto não é da sua natureza, ele se predispõe ainda mais a ter problemas prostáticos. Problema de próstata representa hoje cerca, dependendo da idade, por exemplo, na faixa dos 40 até os 60 anos, representa 50% dos homens. E quando passa dos 60, esse percentual aumenta para 70%, chega até 80% dos homens passam a ter problema de próstata. Há quem diga que 100% dos homens, cedo ou tarde, terão o câncer benigno da próstata. É aquele que não é um câncer maligno, não vai precisar retirar a próstata, nada disso, entende? Mas vai ter consequências oriundas da hiperplasia prostática. Então, como é que a gente resolve isso? Terapia. Não tem outra forma. Se você achar... Eu vou citar aqui alguns itens que podem melhorar esse processo, tá? Mas se não mudar a cabeça, não mudar a crença, a maneira de pensar, não limpar o interior, né, dos resíduos psíquicos oriundos de mau entendimento, do não exercício da sua masculinidade ao longo do tempo, eventualmente você vai ter que passar inevitavelmente por uma terapia, e eu espero que você não passe, né, por certas intervenções médicas desagradáveis, né, como é o caso da cirurgia de retirada do órgão, o que não é interessante, tá? A falta de sexo, falta de exercício físico são também predispõe esse homem também, porque o homem ele é ativo, tanto sexualmente quanto na vida muscular, o exercício, né, do movimento do músculo. Se você tem uma vida, trabalha muito em escritório, como é o meu caso, né, muito na frente de um computador, né, eventualmente levanta ali para dar um atendimento a um paciente, precisa praticar exercício físico, precisa praticar uma yoga, precisa praticar uma caminhada, precisa praticar sexo, tá certo? E outra coisa que eu quero colocar aqui, como é que a gente vai resolver essa situação? Quais são as atitudes, os hábitos que podem fazer a gente reduzir os riscos, né, das complicações da próstata? Primeiro, seja quem você é, né? Se você é uma pessoa muito agressiva e acha que isso pode causar mal a alguém, tem que trabalhar essa agressividade em excesso, porque a agressividade masculina ela pode ser direcionada de uma forma produtiva, de forma a obter êxito na vida profissional, de forma a exercitar-se,
eventualmente praticar um exercício, uma musculação. É um tipo de exercício muito dado à masculinidade. Exercer os músculos, porque a testosterona lida muito também com a questão muscular, tá certo? Ser mais proativo, viu um problema, parte para resolver, não fica deixando para depois. Ah, mas eu fico inseguro, trabalha essa insegurança. Parte para o que tem que ser feito. Não deixe para depois o que precisa ser feito agora. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre procrastinação. Eu não cito essa situação, essa questão da próstata, mas seria muito útil você assistir esse vídeo sobre a procrastinação, a falta de atitude, tá certo? Falta de atitude em todos os aspectos, inclusive com a mulher, tá certo? De repente você está até, não só a atitude, né, que o homem, né, deve tomar, mas também eventualmente algumas atitudes, tipo você está num relacionamento infeliz, procure um diálogo, tome uma atitude. Será que não sou eu que estou errado? Faça por onde mudar essa situação, melhorar como ser humano, como homem, tornar-se um homem mais agradável, tá certo? Não deixe para fazer depois, certo? Um perfume, né? A mulher está reclamando do teu cheiro, um perfume. A mulher está reclamando que você está agindo de um jeito assim, procura o diálogo, procura conversar, se preciso, procura a ajuda de um psicoterapeuta, de um terapeuta holístico, de um coach, que possa orientar o casal. Eu faço terapia de casais também, tá? No trabalho, se você está num ambiente tóxico, um chefe excessivamente, né, autoritário, você está com medo de perder o emprego, também, eventualmente, você precisa de uma orientação, né? Eventualmente tomar uma atitude de procurar um outro trabalho, tá? Mesmo que você seja novo, tá? Os problemas relacionados à próstata não estão mais relacionados somente aos velhinhos, não. Nós, com 50, na faixa dos 50, os homens na faixa dos 40, tem homens na faixa de 30 anos já com problema na próstata. Tá certo? A outra atitude que hábitos alimentares, né? Eu falei dos exercícios físicos, falei das atitudes, né? Mudança de hábitos, de postura como homem na vida, né? Se você está tendo essa dificuldade, não tenha vergonha. Nós, como psicoterapeutas, nós temos um diálogo muito amigável. Eventualmente nós fazemos a pessoa enxergar onde está o erro dela, né? Porque todos nós estamos nessa vida aqui para aprender. A humildade, eu sei que é muito difícil para um homem assumir isso, procurar a ajuda de um terapeuta. E quando faz, sinta-se mais forte. Você é um cara com mais coragem do que aquele que não procura. Porque aquele que não procura, na verdade, ele está mal resolvido demais com ele mesmo. E ele precisa de ajuda, tá? Então vamos lá. Hábitos alimentares, tá certo? Evite alimentos industrializados, tá certo? Evite o açúcar, porque, por incrível que pareça, os hábitos gerados por homens frustrados também está relacionado ao consumo excessivo de carboidratos e açúcar. E aí vem a obesidade, que também é um fator, né, de risco para problemas da próstata, tá certo? Então, saber comer de forma adequada à sua idade. Os homens, quanto mais vai crescendo a idade, menos a tendência é o corpo precisar de comida. E lamentavelmente, alguns tendem a comer mais por conta das insatisfações da vida, né? Tenta suprir essas insatisfações com alimentação, e na maioria das vezes inadequada. O álcool, reduzir o consumo de álcool, reduzir o tabaco, isso tudo são riscos para o câncer, no caso, tá? Não só o benigno, como o maligno, tá? E uma coisa eu quero deixar claro aqui, né? A ciência médica já percebeu que é o seguinte: quem tem câncer, quem tem hiperplasia prostática, né, raramente será acometido por câncer da próstata. Porque o câncer da próstata é quando, metafisicamente, o homem já quer se destruir, ele mesmo quer se destruir. Ele quer destruir a sua própria masculinidade.
né? Tipo assim, porra, não serviu para nada, sabe? Desse jeito, nesse linguajar. O nosso inconsciente, ele é muito bruto, agressivo, ele é primitivo, tá certo? Então, principalmente quando nós estamos falando do cérebro reptiliano, é onde ele tem a maior força. O nosso inconsciente, ele tem a maior força através desse cérebro, do centro motor, instintivo e sexual, tá certo? Então, o que acontece? Mudar a sua maneira de enxergar a vida, né? Entender que nem tudo que você considera como sucesso é o que realmente é sucesso para a sua vida. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar que você pode estar considerando ser bem-sucedido, ser feliz na vida, aquilo que a sociedade, os livros, as revistas, os vizinhos, a própria família, os pais consideravam como felicidade? E no fundo você sabe que não é isso? Não está na hora de enfrentar isso, de mudar isso? Se você precisar, eu estou aqui como coach e psicoterapeuta holístico para te auxiliar nesse processo de se encontrar, de se perdoar, sabe? Porque todo mundo tem o direito de errar. Todos nós erramos algum dia por negligência, sabe? E se perdoar é fundamental até para uma mudança de atitude, para não cair mais no mesmo erro, tá certo? Então, alguns alimentos que podem auxiliar nesse processo extrato de tomate, se possível, sem química, né? Existe na internet aí alguns vídeos ensinando, né, a preparar o extrato de tomate caseiro. Esse é o ideal, tá certo? Tomate cozido e frito, excelente, tá? Sementes de abóbora, se você quiser pode comer cru, senão você torra aquela semente, pode ser até um petisco, bota um salzinho ali de leve e consome as sementes de abóbora, tá certo? Chá de urtiga branca, tá? É um chá excelente para quem tem hiperplasia prostática. Esse chá, inclusive, ele tem a capacidade de reduzir, né? De reduzir o tamanho da próstata e reduzir o PSA, que é o índice que determina através de um exame se a próstata está grande ou não, se ela está doente ou não, tá certo? Existe um outro fitoterápico que eu posso dar para vocês, tá? Que é o Tribulus terrestris, tá? O Tribulus terrestre é uma planta que você tem que procurar isso numa farmácia de manipulação ou eventualmente em alguém que realmente entende de ervas, tá? Quando você usa esse item, essa folha, é importante fazer a reposição de potássio, tá? Porque o Tribulus terrestre, ele vai fazer uma limpeza na sua próstata, tirar determinadas toxinas, impurezas que ali se encontram, né? E vai gerar uma perda de potássio. Então você tem que repor potássio. Existe suplementação com potássio que vende em farmácias de manipulação, vende em farmácias comuns também, né? E o zinco também é fundamental para a saúde da próstata. Então esses elementos que eu citei são os mais favoráveis, né, à saúde da próstata. Também não adianta você tomar esses medicamentos e não praticar exercício, né? Ou eventualmente, se você está na sua saúde sexual, praticar o ato, né? A outra questão que eu posso citar, mudar os hábitos, entende? Mudar a sua postura diante da vida, cobrar-se menos, pensar menos e agir mais, ok? Meu nome é Douglas Guilherme, eu sou coach holístico e psicoterapeuta holístico. Se você não se inscreveu, eu peço, inscreva-se no nosso canal, aperta na águia que vai aparecer aí, tem uma aguinha também no canto ali, ó, inferior, também serve, ok? Shalom.